Meu amado, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor para as nossas vidas aqui nessa noite. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, faziam o que, irmãos? Lavavam as redes. Até aqui, amados, você precisa das maravilhas de Deus na sua vida? Todos nós precisamos, né, irmãos? Das maravilhas, da bênção do Senhor. Você precisa? Eu preciso, irmãos. A palavra de Deus, amados, diz o texto que os pescadores, havendo desembarcado, eles então lavavam as suas redes. Qual era o contexto, queridos, do porquê deste momento em que aqueles homens lavavam suas redes? Amados e queridos irmãos, que contexto era aquele? Era exatamente um contexto de frustração, de perdas, de nada ter dado certo, porque esses homens passaram toda uma noite pescando, toda uma noite, e que não haviam pego absolutamente nada. Pela manhã, então, estavam frustrados, estavam desanimados, estavam caídos, estavam ali com aquele sentimento de inutilidade, de perdas naquele momento. Esse era então o contexto daquele momento na vida desses pescadores. Daí eles, já não tendo mais nada para fazer, restou-lhes só lavar as redes, para guardá-las, para acomodá-las, porque já não tinha mais nada para fazer. Mas aí, irmãos, a palavra de Deus diz que naquela mesma manhã, Jesus, ele chegou ali naquele momento. Aqueles homens precisavam de uma maravilha de Deus na vida deles, de uma bênção do Senhor na vida deles. Aí Jesus chega naquele momento, ali naquela manhã. E aí, meu amado, o que fazer para que tenhamos as maravilhas de Deus nas nossas vidas? Você quer? Você realmente quer as maravilhas de Deus na sua vida? Eles queriam as maravilhas do Senhor na vida deles. Agora, o que é que eu devo fazer, irmãos, para que de fato essas maravilhas do Senhor aconteçam na minha vida e na sua vida? O que vai acontecer aqui? Quando Jesus chega naquele momento, em primeiro lugar, para que eu, ouça isso, se você quer as maravilhas de Deus na sua vida, em primeiro lugar,
Se você quer a maravilha de Deus na sua vida, você tem que fazer a vontade de Deus na sua vida. Se não fizer a vontade de Deus na sua vida, você não tem as maravilhas de Deus na sua vida. O que é que acontece, queridos? Jesus chega ali pela manhã, sabendo ele que aqueles pescadores estavam arruinados, frustrados, mas Jesus não se interessou pelos pescadores. Ele não se interessou em priorizar aquela necessidade que aqueles homens tinham. Antes, dizem os versículos 1 e 2 e 3, que Jesus, ao chegar, ele sabia, irmãos, do que tinha acontecido durante aquela noite. Ele sabia como estava o coração daqueles homens, mas ele não se interessou prioritariamente por eles. Antes, o Senhor, nos versículos que citei, 1, 2 e 3, ele primeiro vai, diz a palavra, aconteceu que apertaram a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viram então 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, grava bem isso, irmãos, tu vais entender algo muito especial de Deus nesta noite para a tua vida. Ele entrou em que barco? Simão. Ele entrou no barco de Simão. Que coisa maravilhosa, grava isso. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. O que está acontecendo então, irmãos? Jesus está cravando, pondo um grande ensinamento, que em primeiro lugar, na tua vida e na minha vida, não vem a minha vontade. Em primeiro lugar vem a vontade dele. Ele não prioriza chegar e atender as frustrações e as necessidades urgentes daqueles pescadores. Antes ele prioriza em ensinar aqueles homens que em primeiro lugar vem a vontade dele na vida deles, daqueles pescadores. O Senhor está ensinando que para que as maravilhas aconteçam, eu tenho que entender que em primeiro lugar é mais importante a vontade de Deus na minha vida. Agora, não confunda a vontade de Deus com o serviço dentro da casa de Deus. Não estou falando disso. Vontade de Deus é diferente de trabalhar na casa de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de fazer a vontade de Deus. E o que é fazer a vontade de Deus? É praticar aquilo que Ele está ensinando você a fazer. É praticar aquilo que Ele está orientando você a fazer. Quando você começa a fazer aquilo que Ele está lhe ensinando, logo você está fazendo a vontade de Deus na sua vida. Não confunda a vontade de Deus com trabalhar na casa do Senhor, porque nem sempre quando eu estou trabalhando na casa do Senhor, eu estou fazendo a vontade de Deus. Você sabia disso? Porque o que adianta você estar aqui, mas lá fora não está fazendo a vontade do Senhor? Quer as maravilhas de Deus na sua vida, meu querido? Em primeiro lugar, Jesus está ensinando, ao priorizar o que Ele estava fazendo ao ensinar as multidões, que Ele, a vontade dEle é mais importante na tua vida. A palavra nos ensina lá em Mateus 6,33. Vocês estão lembrados do versículo? Coloca em primeiro lugar, vou contextualizar, a vontade de Deus na tua vida, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é que adianta eu querer as maravilhas de Deus, mas tenho raiva do meu irmão, mas fico com
vivendo situações que não agradam ao Senhor. Isso não é fazer a vontade de Deus. Jesus está aqui dizendo aos pescadores, nos dizendo, que para que as maravilhas dele aconteçam em nossas vidas, eu tenho que entender que a vontade dele é a melhor para a minha vida, que ele é mais importante. Irmãos, imagina comigo, pensa comigo, irmãos, aqueles homens, Jesus pega o barco de Pedro, afasta um pouco da praia, imagina o tempo que durou aquele discurso, e aqueles homens lá esperando, homens que vieram exaustivamente de uma noite de pescaria inútil, e estavam ali esperando Jesus terminar aquela preleção, aquela pregação. De quanto tempo? Não sei, irmãos, mas certamente de muito tempo. Estava ali esperando. Aqueles homens se submeteram, ouça a palavra, submeteram à vontade de Deus na vida deles. Eles poderiam muito bem dizer: eu não vou ficar aqui, eu já estou cansado, eu já estou exausto, enfadado, perdi toda a noite, não apanhei nada, eu não vou ficar aqui ouvindo este homem e dizer: vamos embora para casa, vai embora para casa. Não poderia, meu irmão? Mas não fizeram. Antes, submetidos à vontade daquele que estava lá no barco, sentado. É até um paradoxo, no sentido de que estava lá aqueles homens cansados e Jesus sentado no barco. Mas eles estavam submetidos. E Jesus ensinava-os de que a vontade dele era melhor para a vida deles. Descansar na vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor, enxergar a vontade do Senhor. Oh, meu irmão, é difícil, querido, é difícil isso. Ah, meu amado, é difícil. Digo-lhe que não. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito de Deus na sua vida, que faz com que você, naquilo que é errado ou certo, a luz pisque dentro de você. É difícil? Eu dou glória a Deus, porque crente não precisa de outro crente para estar orientando ele. É o próprio Deus que está dizendo assim, assim, assim. Você só faz se você quiser não fazer a vontade do Senhor, ou fazer, aí depende de você. É difícil? Não. Porque Deus está orientando. Primeiro, a vontade do Senhor na vida. Que as maravilhas, mas pastor, nada tem acontecido. Este ano, irmãos, é um ano de colheita. Quando eu vejo Felipe entrar assim, é uma colheita de Deus na vida dele, irmãos. Você passou em qual? Qual universidade? Federal. Colheu. É, irmão? Colheu. Você vai colher esse ano, meu querido? Ou você vai ficar só olhando os outros colherem e no final do ano reclamar? Por que você vai reclamar? De quem? Vai reclamar da tua igreja? Vai reclamar do pastor? Ou então vai reclamar de Jesus? Ou da Bíblia, porque a Bíblia está meio pelo avesso. De quem você vai reclamar, meu irmão? Digo-te uma única coisa: no final do ano, reclame de você mesmo. De você mesmo, porque não ouviu a palavra de Deus para a tua vida. Reclame de você. Faça a vontade de Deus. Pastor, já estou trabalhando na obra. Não estou falando disso. Eu estou falando de você sair dessas portas e fazer a vontade de Deus na sua vida. Falando disso. Segundo, irmãos, para se ver as maravilhas de Deus, quando a vontade de Deus, ela é praticada, ela é desejada em fazê-la, quando você quer fazer a vontade de Deus, em segundo lugar, isso vem como sequência, ou como consequência, dá no mesmo. Em segundo lugar, quando você quer, você vive a vontade de Deus na tua vida, acontece o que diz o versículo 4, irmãos.
Olha o que diz o versículo 4. A palavra diz que quando Jesus acabou de falar, terminou a sua preleção, ele libera para a vida de Pedro e especificamente para o barco de Pedro a palavra de bênção para a vida dele. Olha o que diz: quando acabou de falar, disse a Simão. Ele estava no barco de quem? De Pedro. Eu nunca tinha visto isso. Eu já, desde 1900 e antigamente, que sou crente, nunca tinha visto isso, irmão. O barco que Jesus estava era o de Simão. A palavra de bênção liberada era para Simão e o barco de Simão. Ouça isso: Deus libera a palavra de bênção para a tua vida e para o teu barco, irmãos. Por isso, cuida bem do teu barco. O barco aí é aquilo que tu tens, é aquilo que representa a tua vida, é aquilo que é o teu valor. Como tu estás cuidando dos teus valores, do teu barco, irmãos? Meu querido, a palavra de bênção, depois que a vontade do Senhor é feita, é liberada, versículo 4, especificamente para Pedro e o seu barco. Disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para o que, irmãos? Pescar. Que coisa maravilhosa. Irmãos, segundo, Deus libera, por eu estar fazendo a vontade dEle, Deus libera a palavra de bênção para a minha vida, irmãos, para aquilo que eu tenho, irmãos, mostrando para mim, mostrando para você o quanto vale a pena fazer a vontade dEle na vida. Ele libera a palavra de bênção para dizer: sou eu que mando e desmando, sou eu o soberano, faço como quero, e os meus propósitos não podem ser mudados. Porque aquela manhã era uma manhã impossível de pescar. Não pode se pescar no barulho, não pode se pescar de forma abundante. Período de manhã, irmãos. Você não sabe, os barcos saem para pescar em alto mar à noite. Deus libera a palavra de bênção da tua vida e da minha vida para o meu barco, porque eu me submeti à vontade dele para o meu barco. E aí, irmãos, o que fazer? Ouça o que vai vir em seguida. Na verdade, queridos, as maravilhas de Deus acontecem. Deus age, mas eu também tenho que agir. Você quer ficar de braços cruzados aí? Estou precisando de um emprego. Não mexe uma palha. Não faz um curso. Não coloca um currículo. Não faz nada. Fica parado, estático, e acabou e fim de papo. Quero um emprego. Como? Deus quer liberar, mas por causa da inércia, da paralisia física, não tem liberação. O Senhor aqui liberou para Pedro a palavra de bênção. Vá ao largo, ao alto do lago. Vá, foi o que o Senhor disse. Vá e lance as redes. A palavra foi liberada, irmãos. A bênção não tinha acontecido, mas o Senhor determinou: vá. Está faltando alguma coisa para que a bênção de fato aconteça, irmãos. O Senhor disse: arria, se movimente, vai em frente. Sou eu que vou liberar, sou eu que vou abrir as portas. Agora tome atitude. Pare de ficar parado. Pare de fazer as coisas que só enche
te regredindo, tirando a tua seiva de vida. Pare, vá! Aí nesse momento vem o terceiro, irmãos, para as maravilhas de Deus acontecerem na tua vida. Se não tiver isso, não acontece, meu filho. Eu vim para a igreja, pastor. E daí que você veio para a igreja, meu filho? E daí? Tem que ter o terceiro, irmão. Olha o que diz a palavra, versículo 5. Quando Pedro ouve a ordem do Senhor, vá. Ele diz, versículo 5: respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos, nada apanhamos. Pedro diz claramente: estou aqui, tudo não deu certo, tudo foi frustrante, foi a noite toda, Senhor. Ele lembra do fracasso, da derrota, ele lembra, mas aí ele diz: olha, é esse agora, irmãos, o terceiro, mas sob a tua palavra, louvado seja o nome de Jesus, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe o que é isso, meu irmão? Confiança em Deus. Tudo deu errado, tudo foi frustrante, tudo não deu certo, foi um período exaustivo, uma noite completa, mas ele diz: sob tua palavra. Confiança, irmãos, no Senhor. Pedro estava movido de uma fé, de uma certeza, de uma convicção que esse Deus que está mandando, ele se encarrega em abrir as portas. Imagina se ele tivesse se prendido ao passado, se prendido ao fracasso, se prendido à derrota, se prendido ao que nada deu certo durante aquela noite. Ele tinha saído do lugar. Fica preso às coisas que te derrotaram, fica preso às coisas que te levaram ao fracasso. Você não sai do lugar, irmãos. Mas ele olhou para Jesus e disse: eu vou, Senhor. Terceiro, irmãos, é fé, confiança em Deus. Você tem um Deus na tua vida, um Deus que trabalha em teu favor, irmãos. Como eu queria abrir a cabeça de muita gente, botar isso na cabeça, irmão. Mas eu tenho aprendido uma coisa e não estou nem aí para crentes rebeldes. Estou nem aí para crentes rebeldes. Conversa. Se você quiser ficar rebelde, meu querido, fique à vontade. Há uma palavra escrita lá em Josué, talvez no capítulo 23, entre o 22 ao 24, que Josué chega em um determinado momento do ministério dele, vê tantos israelitas rebeldes, tantos. Aí ele diz: olha, eu escolhi hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir ao Senhor, ou se vocês querem servir aos deuses da terra. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antigamente eu me preocupava demais e queria: não, querido, eu não quero, meu irmão. Aí o problema é seu, não é meu, não. Ou não. Ainda bem que nem Jesus abre a cabeça de ninguém para colocar essas coisas, né? Você tem que assumir um papel. Eu não vou mais viver aquelas coisas. E as maravilhas de Deus vai descer na tua vida. Terceiro, meu irmão, é a fé, confiança em Deus. Você tem a certeza de que Deus é contigo. Você tem a certeza que dias melhores virão. Tem a certeza que a bênção que Deus liberou vai acontecer na tua vida.
E você vai em frente. Vai acontecer. Pedro, irmão, se levanta. Já dá para imaginar panoramicamente. Jesus saiu do barco, ele pega o barco dele. Pega aquelas redes que estavam talvez já lavadas, já dobradas. E pega, põe em seu ombro, entra no barco. Ele mais um companheiro dele, talvez o seu irmão André. E ali eles vão ao largo. E o que é interessante, irmãos, que coisa maravilhosa. Eita, que coisa. Sabe o que é interessante? É que quando eles tomaram atitude de fé e foram, irmãos, e jogaram as redes, apanharam peixes, a rede veio abarrotada de peixes. Agora deixa eu te dizer algo, irmãos, que eu comecei o Espírito de Deus começou a mostrar dentro do texto. Você está lembrado que eu estou aqui falando do barco também, de Pedro. Irmãos, a Bíblia diz aqui no versículo 7, então fizeram sinais aos companheiros que estavam lá do outro barco. Ouça isso, irmãos. Que coisa maravilhosa. Irmãos, aquele lugar onde eles lançaram a rede, a bênção só era para o barco de Pedro. Aqueles outros barcos que estavam do lado não estavam pegando nada, porque lá não tinha bênção. Olha aí, irmão, está no texto. Versículo 7. Significa dizer que se aqueles outros barcos que estavam do lado lançassem a rede nas águas, não vinha peixe, irmãos. Que coisa. Não vinha, porque o peixe só era para estar nas redes do barco de Pedro, irmão. Você está me entendendo? Você quer as maravilhas na tua rede? No teu barco? Você quer, querido? Primeiro faz a vontade de Deus na tua vida. E Deus vai liberar a bênção das maravilhas dele para você. Porque foi você que está fazendo a vontade dele na tua vida. É porque você está andando pela fé, confiança em Deus. Você não fica irritado, você não fica frustrado, acabado, jogado. Quem anda pela fé não murmura, não reclama de papai nem de mamãe, nem de circunstâncias, de nada, porque sabe que o Redentor vive e vai se levantar para fazer proezas na vida. Quem não vive pela fé, em confiar no Senhor, reclama, murmura, xinga, fala mal, porque não está confiando no Senhor. Irmãos, a bênção só foi para Pedro e seu barco. Jesus, quando chegou àquela praia, subiu no barco de Pedro, irmãos. E para terminar, queridos, tudo que é de Deus é abundante. O versículo 7 diz que então eles fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. É muito engraçado isso. Como eu disse, se esses outros barcos jogassem a rede, não vinha peixe, porque o peixe estava no barco. O que dá a entender, irmãos, é que quando o outro barco chegou perto do barco de Pedro, quando chegou, a Bíblia diz que foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Significa dizer que eles pararam de colocar peixes.
Para Deus não tem nada fraco ou forte, grande ou pequeno. Ele só quer uma coisa da sua vida: que você faça a vontade dele na tua vida, irmão. Que você ande confiando nele, independente das tuas circunstâncias. E ele vai liberar uma palavra de bênção para você, para o teu barco, para a tua vida. De forma que até aqueles que estão ao teu redor serão abençoados. Buscando tempos. Lembra-te disso, meu irmão. Deus quer fazer maravilhas na tua vida. Você só precisa fazer a vontade dele. A vontade de Deus. E andar pela fé, confiando nele. Só isso. E o teu barco, por mais simples que ele seja, tu acha tão simplesinho assim, pode. Esse barco que Deus vai determinar que a bênção aconteça. Esse barco, o teu barco, a tua vida vai determinar. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque tu nos ensina a que entendamos tudo o que fala a tua palavra, quanto ao que deve ser, não baseado no nosso conceito, mas no teu, Jesus. Aleluias. Da prioridade da tua vontade em nossas vidas, a que não olhemos absolutamente para as frustrações, para as derrotas, aleluias, para a queda, mas que olhemos para um Deus que está no controle soberano de todas as coisas, que manda e tem que acontecer. Aonde os peixes escondidos estão, saem para serem pescados pelas redes daquele que se submete à tua vontade, Jesus. Obrigado, porque a tua palavra diz que o homem que anda pela fé é bem-aventurado, porque este homem é o que confia em ti, é o que sabe que tu és o Deus das maravilhas. Isso nessa noite, vidas, nossas vidas, aprendam ou aprenda a isto que a tua palavra nos ensinou, Senhor, de que não importa como é o nosso barco, aleluias, por mais simples que ele seja, tu és o Deus que tudo pode. Fazer com que os nossos barcos colham as tuas maravilhas, Senhor. Obrigado por esta noite de bênçãos, em que aqui estivemos e estamos a adorar o teu nome. Obrigado. Continua abençoando a tua igreja, fortalecendo o ânimo, a vida de cada um nesse ministério, para que essa tua igreja, como uma lâmpada que brilha, o seu brilho aumente mais e mais. Faz isso, Jesus, para a glória do teu nome. É assim que nós te pedimos. Amém. A bênção apostólica. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto e graça sobre tua vida e minha vida. O Senhor, Ele nos dê a sua bondade e misericórdia, para que todos os dias
na dispensação da sua providência, na tua vida e na minha vida. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz para a tua casa. Que o Senhor te faça transbordar da alegria que vem do seu espírito, da paz, do conforto, que só há nele, para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para todos. Dê a paz ao seu irmão e Jesus lhe abençoe, querido.